O significado da frase "conhece a ti mesmo" pode ser interpretado de várias maneiras, mas geralmente se refere à importância da autoconsciência, à importância de saber quem nós somos. Isso significa ter um conhecimento profundo de seus próprios pensamentos, sentimentos, valores e motivações. Conheça a ti mesmo. Autoconhecimento. Nós não sabemos exatamente quem somos, e na maioria das situações e vezes seguimos apenas a multidão. E isso muitas das vezes pode levar tempo para entendermos sobre nós mesmos. Muitos de nós vagueiam por aí, de muitas maneiras bem-sucedidas, mal-sucedidas frequentemente, capazes de sentir realização, mas com uma ferida profunda que nos impede de nos tornarmos quem poderíamos ser. Acima de tudo, estamos inseguros em 2 pontos principais. Primeiro, não temos uma noção sólida do nosso próprio valor, e segundo, não temos um acesso estável aos nossos próprios valores e julgamentos de nós mesmos. Se nós não sabemos quem somos, torna-se especialmente difícil lidar com a desvalorização ou admiração. Quando os outros decidem quem nós somos, decidem os nossos valores, se são bons ou ruins, não haverá nada em nós que nos impeça de engolir o julgamento dos outros, não importa o quão errados, extremos ou hostis eles possam ser. Ficamos impotentes diante dos tribunais da opinião pública. Sempre perguntaremos aos nossos outros o que nos é devido antes de procurar uma resposta dentro de nós mesmos. Por falta de um julgamento independente, também ficamos excessivamente viciados na busca por elogios externos. O aplauso de uma multidão vai importar muito para nós mais do que deveria. Seremos propensos a correr em direção a qualquer ideia ou atividade que a multidão ame. Riremos de piadas que não são engraçadas, aceitaremos ideias sem críticas que são inúteis, mas populares, e negligenciaremos nossos talentos mais verdadeiros em troca de momentos simples de sucesso social. Seguimos cegamente a opinião pública e estamos constantemente atentos a rumores do mundo, em vez de consultar um termômetro interno para saber o que queremos e sentimos e valorizamos de verdade dentro de nós. Precisamos ser gentis conosco. Ninguém nasce com a capacidade de saber de forma independente quem é. Aprendemos quem somos porque, se tivermos sorte, alguém nos observa de forma justa e gentil quando somos crianças, nos ajudando a entender quem somos. Eles nos mostram um retrato inicial de nós mesmos, que podemos desenvolver ao longo do tempo e usar como escudo contra as críticas injustas de outras pessoas. Saber quem somos é verdadeiramente o legado de sermos conhecidos corretamente desde o início de outra pessoa. Esta formação inicial da identidade se desenrola em passos pequenos e aparentemente insignificantes, mas que salvam vidas. Isso realmente deve ter doído. Um dos pais poderia dizer em resposta a uma decepção, validando os sentimentos de uma criança pequena. Ou, está tudo bem não se sentir feliz no seu aniversário, poderia dizer o pai em outro momento, apoiando sutilmente a reação menos comum de uma criança a eventos específicos. Idealmente, a criança não é apenas conhecida, mas também interpretada de forma simpática. Um bom pai oferece interpretações generosas, e ele dá ao lado da criança e sempre pronto para destacar os momentos de mau humor ou fracasso sobre a melhor luz possível, o que cria a base sobre a qual podem surgir um senso de autoestima robusto para esse adulto mais tarde. Vou contar um episódio que me ocorreu comigo na minha infância e que retrata bem o que eu quero falar. Quando eu estava na 2ª série, tive muita dificuldade com a matéria de matemática. Por mais que eu me esforçasse, todos aqueles cálculos pareciam emaranhados de números na minha cabeça, que davam um verdadeiro nó. Por mais que eu prestasse atenção nas aulas, e assim foi por mais que eu prestasse atenção nas aulas, eu não conseguia entender o que todos aqueles cálculos queriam me dizer. E assim foi uma repetência de notas baixas, e no final de ano fui reprovado. Para mim foi a primeira vez como ser humano que senti o gosto da derrota, pois eu me sentia muito triste e no caminho de casa eu ia pensando em como ia falar para os meus pais que eu não havia passado de ano. Isso pode hoje soar não tão importante para as crianças de hoje, mas para mim era muito importante. Eu vim de uma família muito simples,
Nunca nos faltou comida, mas não tínhamos luxo. E eu já tinha em mente que para eu conseguir ir além do que eu tinha, eu teria que estudar. Chegando em casa, falei para os meus pais. Para minha surpresa, minha mãe foi compreensiva e incentivou meu pai a me ensinar matemática. Meu pai era bom com os números, mesmo não tendo terminado os estudos. E naquele final de semana eu aprendi o que eu não aprendi em um ano. Hoje, olhando para trás, foi a dedicação de meus pais que me fizeram não desistir. Foi um incentivo positivo que me fez não desistir. E no ano seguinte, tirei as melhores notas da turma. E este é o ideal, mas é claro que também pode dar totalmente errado, e isso muitas vezes acontece. Um pai pode dizer algo que não é verdade sobre a criança, como: olhe como você está feliz, mesmo que ela não esteja feliz. Isso pode fazer com que a criança tenha dificuldade de entender seus próprios sentimentos e assim prejudicar a capacidade da criança de se conectar com suas próprias emoções. Ou os pais podem ensinar a criança apenas uma maneira muito rígida de se interpretar, insistindo repetidamente que ela é maliciosa ou sem valor. Ou os pais simplesmente não demonstram muito interesse na criança, focam em outra coisa, fazendo com que a criança cresça sentindo que não é apenas indigna de ser valorizada, mas também por não ser suficientemente vista e refletida, que nem mesmo realmente existe. Conheça a ti mesmo. Autoconhecimento. Sentir-se como se as coisas não fossem reais acontece quando não presta atenção aos nossos sentimentos. Reconhecer que nos falta uma identidade estável é uma descoberta desanimadora, mas podemos começar a corrigir o problema com um bom impulso. Precisamos